foi ter saído da presença do Senhor. E como a graça de Deus foi extraordinária sobre a vida dele. Mas, queridos, sobre isso nós vamos falar numa outra ocasião. O fato é que nós vamos ter exatamente de amanhã a 8 dias. Vocês não costumam usar essa expressão aqui, né? De hoje a 8. De hoje a 8 é na próxima quarta-feira. De amanhã a 8 na próxima quinta-feira. Então, na quinta-feira estaremos iniciando uma jornada de 10 dias de oração. E eu te confesso que esse período é muito pouco, considerando o fato de que, pela graça de Deus, nós fizemos 100 dias de oração no ano passado. Então, quem fez 100 dias de oração, e é o 100 com C, logicamente pode fazer os 10 dias. E existem equipes que estão trabalhando, orando, dedicando tempo para que isso aconteça da melhor forma possível. E nós vamos ter cerca de 10 pastores que estarão aqui pregando a cada noite, a fim de sermos fortalecidos em nossa vida de oração e experimentarmos um reavivamento espiritual. Vocês vão receber um material, excepcional dos 10 dias, aqueles que participarem. Então, por favor, faça planos com Deus de participar desse período, convide outras pessoas, a sua presença vai ser muito importante, e nós esperamos que durante esses 10 dias, o Espírito de Deus faça alguma coisa no nosso coração, na nossa vida, amém? E ninguém está tão bem que não possa melhorar, né? E eu penso que é um investimento que estaremos fazendo em nossa vida espiritual. Podemos contar com a presença de vocês, nessa jornada dos 10 dias, podemos contar, estamos juntos nessa, pela graça de Cristo. Então, já faça planos para passarmos essas noites juntos aqui em oração. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus, Bíblias abertas, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, é um dos textos mais conhecidos deste livro, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler juntos? E todos nós, como por espelho, contemplando, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de quem? Somos o que, queridos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, quem mais? O Espírito. Você já deve ter lido este verso várias vezes, e você já deve ter ponderado, meditado sobre ele, mas eu quero nesta noite, junto com você, chamar a atenção para alguns aspectos desta mensagem. Eu entendo que a mensagem de 2 Coríntios 3,18, ela é vital, extremamente importante para o nosso crescimento em Cristo. O texto diz assim: e todos nós, sem exceção, não tem como você viver pela fé em Cristo sem vivenciar as verdades deste texto, que é extremamente revelador. Não tem como. É algo que tem que envolver não apenas o pastor da igreja, não apenas os anciãos, os líderes de departamentos, mas todos os membros, todas as famílias, e todos nós estamos nessa. Não tem como você pensar que pode viver o Evangelho sem colocar em prática este texto de 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós com o rosto, o que, queridos? Desvendado. Por que ele disse isso? O contexto mostra que o apóstolo Paulo faz menção sobre a experiência de Moisés no Monte Sinai. Vocês estão lembrados que quando Moisés entrou na presença de Deus no Monte Sinai, ele entrou com o seu rosto o quê? Desvendado. E ali ele teve uma experiência
extraordinária com Deus e recebeu as 2 tábuas da lei. Foram os 40 dias na presença do Senhor. E quando Moisés veio ao encontro do povo de Deus, a glória do Senhor refletia em sua face, a ponto dele ter que cobrir o seu rosto. Mas isso aconteceu depois do contato que ele teve com Deus. Mas antes ele foi à presença de Deus com o rosto, o que, queridos? Desvendado. O que nós entendemos com isto é que eu e você precisamos ter a mesma experiência de uma comunhão íntima com Deus, a ponto de tirar as nossas máscaras, a ponto de tirar a venda que encobre, não é o nosso rosto, que encobre a nossa mente e o nosso coração, de termos uma visão espiritual de Deus. Esta venda simboliza tudo aquilo que está na sua cabeça, que está no seu coração, e que de repente não está permitindo que você tenha uma visão espiritual da glória de Deus. Então, de repente, é um pensamento, caracterizado pelo pessimismo, caracterizado pela dúvida, pela insegurança, pela incredulidade. É um sentimento de rancor, de ódio, de desânimo, alguma coisa que esteja na sua mente, no seu coração, que não está permitindo que você tenha uma visão da glória de Deus. E uma dessas coisas chama-se negligência, indiferença, superficialidade. Queridos, quando nós somos superficiais em nossa vida espiritual, quando nós não temos tempo para Deus, para entrar na sua presença, quando nós negligenciamos a oração e a leitura da Bíblia e a nossa presença nos cultos da igreja, quando nós somos indiferentes ao chamado de Deus por meio do seu Espírito e da sua igreja, quando eu estou de braços cruzados diante das necessidades das pessoas que me cercam, quando isto acontece, eu estou com uma venda que está lamentavelmente cobrindo a minha visão e não permite que eu veja a glória de Deus. Isso pode acontecer? Amados, qual é a diferença de uma venda e de uma máscara? A diferença de uma venda e de uma máscara. A venda cobre o teu rosto e não permite que você veja. A máscara cobre o teu rosto e permite que você veja. Comparando as máscaras que precisamos tirar com a venda, eu entendo que quando diz assim, e com o rosto desvendado, eu entendo que a venda é pior do que uma máscara. Sim ou não? Porque a venda, além de cobrir o seu rosto, não permite que você tenha a visão. E pelo que eu entendo, Jesus deseja que nós tiremos as nossas máscaras, que tiremos as nossas vendas e sejamos sinceros com Deus. Que você entre na presença de Deus com sinceridade. Deus não espera que você seja uma pessoa perfeita, mas que você seja uma pessoa sincera. Sim ou não? Eu sei que todo mundo entende que a sinceridade é algo importante. E a Bíblia fala da importância da sinceridade em nossa vida espiritual. Mas muitas pessoas querem que os outros sejam sinceros e elas não são sinceras, e muitas vezes elas não aguentam ouvir a verdade. Isso acontece? Sim ou não, queridos? A nossa sinceridade, ela deve ser caracterizada pelo amor. Quando você é sincero sem amor, você se torna cruel. A nossa sinceridade, ela deve ser caracterizada pela humildade. Quando você é sincero e é uma pessoa orgulhosa e prepotente, lamentavelmente você termina cometendo erros e prejudicando determinadas pessoas, que às vezes não têm estrutura para ouvirem algumas verdades. E não tem como você ser sincero sem você falar o quê? A verdade. Então, biblicamente falando, a nossa sinceridade
rosto desvendado. Ela envolve amor, envolve o que mais? Humildade e envolve a verdade. Veja o que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, veja o que a palavra de Deus nos diz em 2 Samuel capítulo 16, versículo 7. É aquele texto quando na escolha daquele que substituiria Saul, quando passou exatamente os filhos de Jessé, ele então declara para o profeta Samuel que o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Vocês confirmam isso? Está confirmado? Vocês agora imaginem uma maçã muito bonita. Uma maçã muito bonita. É aquilo que você aparenta ser. E de repente, por dentro, esta maçã está o quê? Bichada, podre por dentro. Então, o que é que adianta você aparentar estar bem, quando na realidade você não é o que aparenta? Quando isso é intencional, quando isso é na realidade uma atitude intencional de você vender uma imagem que não corresponde à realidade, te falta sinceridade. E meus amados, eu entendo que pecado mais falsidade é perdição. Pecado e sinceridade, a esperança de salvação. Vocês concordam com isso, queridos? Vocês concordam? É imperfeito, mas é sincero. Deus tem misericórdia. É imperfeito, mas é falso. Deus tem a misericórdia também. Porque, inclusive, na lista, no livro de Salmos, sobre quem habitará na eternidade, a primeira pessoa que é mencionada é aquela que é sincera. Veja, por exemplo, Salmos capítulo 15, versos 1 e 2. Bíblias abertas. Salmos 15, versículos 1 e 2. O que é que nos diz a palavra? Quem pode ler para a gente? Livro dos Salmos, no capítulo 15, versos 1 e 2. O que está escrito, Tossim? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que vive com integridade, sinceridade, pratica a justiça e fala o quê? É o primeiro da lista. Percebe então aí a importância da sinceridade? Os historiadores afirmam que a palavra sincero vem do latim sincerus. Esta era a língua oficial do Império Romano. Na antiga Roma, estava havendo um problema sério no comércio. Esculturas feitas de gesso e de outros materiais, bem como também móveis de madeira, que apresentavam determinados defeitos, inclusive buracos causados por cupim. Eles então usavam um tipo de cera para cobrir esses defeitos. E assim eles vendiam os produtos como se fossem perfeitos. E o cliente menos avisado comprava. Com o tempo a cera começava a derreter e os defeitos começavam a aparecer. E como na época não existia PROCON, eles não tinham para quem reclamar, né? Então tinham que ficar no prejuízo. A coisa tornou-se tão séria que o Senado romano estabeleceu uma norma em que os produtos deveriam ser sem cera. Daí veio então a palavra o quê? Sinceridade. Foi assim que surgiu a palavra sinceridade, porque tinha que ser sem cera. E foi uma norma estabelecida pelo Senado romano devido a esta situação. Queridos, que pela graça de Cristo, mesmo imperfeitos,
que nos amemos uns aos outros, que ajudemos uns aos outros, mas que não haja entre nós falsidade, mas que haja sinceridade, mesmo sendo imperfeitos. Mas a palavra diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, não é isso que diz aí o texto? É isso aí que diz o texto? Contemplando. Queridos, a palavra no original, no grego, é katopitrisso. Essa palavra grega, katopitrisso, ela significa refletindo ou contemplando um reflexo. Qual seria então a melhor tradução? Contemplando ou refletindo? Imagine vocês então a expressão: e todos nós, como com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, né, a glória do Senhor, somos transformados. A outra tradução poderia ser: e todos nós, com o rosto desvendado, refletindo, somos então transformados. Então, qual é a melhor tradução? Porque a palavra no original significa contemplando e o que mais? Qual é a melhor tradução? Contemplando ou refletindo? A melhor tradução é contemplando. Você não é transformado sem contemplar, mas uma vez transformado pela contemplação, você passa a refletir a imagem de Cristo. E do ponto de vista da filosofia grega, os gregos entendiam que a palavra contemplar, ela estava mais numa postura passiva, teórica, contemplativa. Mas reproduza na sua mente a palavra contemplação. Você tem um prefixo com, você tem a palavra templo, sim ou não? Inclusive a base da palavra contemplação é templo. E você tem a palavra o quê? Ação. O que nós entendemos é que a contemplação de Cristo me leva à ação. Uma vida contemplativa me leva à meditação e à parte ativa. Então, no que tange a palavra contemplação, nós temos que ter uma visão exatamente completa do ponto de vista teológico. A contemplação me leva à meditação e à ação. Não pense você que pode viver uma vida espiritual plena apenas orando. Se você orar, nos diz o Espírito de Profecia, Ellen White, se você orar e não trabalhar pelo próximo, ajudando ao próximo, em pouco tempo sua espiritualidade vai se desvanecer. Em outras palavras, é isso que ela diz. Então nós precisamos pensar exatamente em oração e ação, meditação e ação. Então que a contemplação da pessoa de Cristo me leve a servir ao próximo como Jesus serviu. É essa exatamente, no caso, a proposta. Queridos, eu entendo que o nosso maior esforço deve ser exatamente para ficar aos pés de Jesus. Quando eu te falo isso, você se lembra de alguma pessoa da palavra, do Novo Testamento? Eu me lembro de Maria, ali no Evangelho de Lucas, quando Maria ficou aos pés de Jesus, olhando para ele e ouvindo os seus ensinamentos. E quem tem uma visão do amor de Cristo, quem ouve os ensinamentos de Cristo, quem passa tempo aos pés de Cristo, é transformado à sua semelhança. Não é isso que o texto diz? Então, você percebe no caso da experiência de Maria, o quanto nós precisamos de fato nos esforçar, e eu penso que esse deve ser o maior esforço da gente, deve ser exatamente ficar aos pés de Jesus. Nós estamos vivendo num mundo muito agitado, está muito agitado, é muito difícil para a gente ficar parado, nós sempre estamos fazendo alguma coisa, e a mente não para, mesmo quando você está dormindo, ela está em funcionamento direto. Não sei qual é a tua rotatividade, né? Ou rotação, melhor dizendo, mas o fato é que a mente não para, e para você se concentrar em Jesus, isso exige uma autodisciplina, isso exige
sabe, a manifestação da graça de Deus em tua vida, mas é esta contemplação de Cristo que me leva a seguir uma pessoa e não um sistema filosófico, ético, religioso. Se você não se concentra em Jesus, você se apega às coisas, e as coisas passam a ter mais valor do que as pessoas. Mas quando você se apega a Jesus, você passa a amar as pessoas e usar as coisas. Quando você não se apega a Cristo, você passa a amar as coisas e usar as pessoas. E nós corremos esse risco. Por isso você tem que entender que Jesus está acima de tudo e de todos. A igreja tem que estar baseada em Cristo, a Bíblia tem que estar baseada em Cristo, a lei tem que estar baseada em Cristo, a tua vida tem que estar baseada em Cristo. Ele é que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é que é o ponto de convergência. Ele é que, na realidade, nos estendeu a mão para salvar a nossa vida. Então, ame, contemple, sirva a Jesus Cristo. E o texto nos diz, e todos nós, como com o rosto desvendado, como por espelho, né? Contemplando como por espelho. A sua o quê, queridos? A sua glória. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É exatamente o caráter de Deus. E qual é a base do caráter de Deus, de acordo com João? É exatamente o que, queridos? O amor. Deus é amor. Então, contemplar a glória de Deus é contemplar o amor de Cristo em ação, inclusive com você. Pare e pense em situações em que você se sentiu amado por Jesus. Nos momentos em que você entendia que era extremamente indigno. Quando é que nós precisamos ser amados? Quando estamos bem ou quando estamos muito mal? Nós precisamos ser amados exatamente quando estamos muito mal. Quando lamentavelmente cometemos erros que nós não conseguimos nem perdoar a nós mesmos. Quando nós nos rejeitamos. Quando nós não nos suportamos. Quando nós nos condenamos pelo nosso senso crítico no fórum da nossa vida interior. É nesse momento em que você é atormentado pelo sentimento de culpa que o amor de Cristo vem como o bálsamo de Gileade. E aí você entende que ninguém te ama como Ele, que ninguém te compreende e te ajuda como Ele, que ninguém vai estender a mão para você como Ele. Aí Ele se torna único e especial na tua vida. É essa experiência íntima e pessoal que o apóstolo Paulo teve com Cristo, e nesse texto ele nos desafia a ter com Jesus. É exatamente esse nível de relacionamento com Cristo. Interessante que o espelho simboliza na Bíblia, nesse texto, a revelação de Deus. Porque o espelho, na realidade, é interessante, né? Porque hoje você tem um espelho muito bom, né? Mas no tempo de Paulo a coisa era muito crítica. O espelho surgiu há 5.000 anos atrás, na Suméria, hoje na atual região do Iraque. Daí então se espalhou pelo mundo. Mas o povo de Deus, os hebreus, pegaram o espelho do Egito. Quando eles saíram do Egito, no Êxodo, eles levaram espelhos. Só que os espelhos da época eram de bronze, eram placas de bronze polidas com areia. Você pode imaginar isso? Inclusive aquela bacia do templo, onde os sacerdotes lavavam as mãos, ali no santuário. Vejam, por favor, Bíblias abertas, é Êxodo 38, versículo 8. Essas bacias foram feitas de espelhos de bronze. Veja o que nos diz Êxodo 38, versículo 8. E o que é que elas conseguiam refletir? Uma imagem distorcida, não era uma imagem nítida. Então, na realidade, Paulo está dizendo aqui que em relação à glória do Senhor, olhando por um espelho desse, nós teríamos apenas uma pálida ideia
do caráter de Deus. Mas essa pequena ideia já seria muito mais do que suficiente para encantar o coração de um pecador sincero, a ponto dele render sua vida ao Senhor. O que é que nos diz, por favor, Edson? Êxodo 38, versículo 8. Os espelhos das mulheres fizeram exatamente a bacia do templo, onde os sacerdotes lavavam o quê, queridos? As mãos. Era esse mesmo espelho no tempo de Paulo, quando ele escreveu 2 Coríntios 3,18. Porque somente no século XIV é que eles conseguiram reproduzir o espelho, onde eles usavam o estanho e o mercúrio e faziam uma camada em cima do vidro. Não era o melhor, mas era o que eles conseguiam fazer. E esse segredo foi mantido, esta fórmula foi mantida em segredo pelos italianos. Então eles cobravam muito caro por esses espelhos de vidro com esta camada de estanho e mercúrio que refletia melhor a imagem. Tempos depois a fórmula foi descoberta e finalmente no século XIX eles conseguiram desenvolver uma camada de prata química sobre o vidro, muito mais barata, que aí popularizou exatamente o espelho que nós temos hoje. Mas no tempo de Paulo, o espelho era de bronze, de prata, de ouro, polido na areia, e o reflexo não era o melhor. Então o que acontece, queridos? Na Bíblia, espelho simboliza o quê? Vocês podem me ajudar? Na Bíblia, o espelho simboliza a palavra de Deus. Tiago 1, versículo 23. O que é que nos diz? Alguém pode ler para a gente? Tiago capítulo 1, verso 23. O que é que nos diz o texto? Tiago capítulo 1, verso 23. Tá. Se compara ao homem que contempla pelo espelho o seu homem o quê? Natural. Então, queridos, a Bíblia é o espelho de Deus, por meio do qual, ao tirar a venda do meu rosto, eu consigo ter uma visão da glória de Deus, de Cristo, e eu consigo ter uma visão também de mim mesmo. Então, esse espelho de Deus me leva a uma comparação entre quem é a pessoa de Jesus e quem é a pessoa que eu sou. E quando eu comparo a pessoa de Cristo com a minha pessoa, eu percebo que Jesus é tudo aquilo que eu não sou, e que o Espírito Santo desperta na minha mente, no meu coração, a vontade de ser. Então eu te pergunto, você tem vontade? Você sente necessidade de ser mais semelhante a Cristo? A palavra diz, de glória em glória. Ou seja, é um processo, o que, queridos? É um processo gradativo e progressivo. Inclusive a palavra transformados, literalmente, ela deveria ser traduzida por sendo transformados. Então você não é transformado em um toque de mágica quando você aceita Cristo. Você é transformado ao longo da sua vida ao lado de Cristo. E a grande obra de salvação não é apenas salvar o pecador, é transformar o pecador à semelhança de Cristo. É o que nós confirmamos exatamente em Romanos 8, 29, em Gálatas 4, 19, que Cristo está sendo formado em nosso homem interior, e naquele texto que é extraordinário de 1 João capítulo 3, verso 2. O que é que 1 João capítulo 3, verso 2 diz? Diz que nós seremos transformados à sua semelhança de forma plena quando Ele vier. Por favor, alguém pode ler para a gente 1 João capítulo 3, verso 2? O que é que diz o texto bíblico? Seremos semelhantes a Ele quando Ele o quê?
voltar. Então, queridos, por isso no original, em 2 Coríntios 3,18, a melhor tradução seria sendo transformados, e não apenas o quê? Transformados. Porque é de fato um processo contínuo e gradativo, de glória em glória. E quem realiza essa obra em nós é o Espírito Santo, por meio do espelho de Deus. E o espelho de Deus é o quê? A sua palavra. Então não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie em sua vida a Bíblia. Leia a Bíblia pelo menos umas 3 vezes por dia. É nesse momento que você tem uma visão linda da face de Jesus. É nesse momento que você se contempla e vê o quanto você precisa de Cristo. Queridos, nós precisamos desenvolver o senso da nossa necessidade de Cristo. Agora, diante dessas considerações, eu quero dizer para você o seguinte: o que você precisa, a semelhança de Maria, é estar na presença de Cristo. E o Espírito Santo, por meio da Bíblia, da palavra, da oração, da contemplação, o Espírito Santo gera essa transformação na sua vida interior. Se de repente você para assim e diz: pastor, eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Estou na igreja, mas lamentavelmente ainda tenho 1001 defeitos. Sabe, lamentavelmente eu tenho problemas, eu tenho um passado que eu não gostaria que ninguém soubesse. Eu tenho tendências pecaminosas, eu tenho problemas, eu tenho um ego, sabe, extremamente orgulhoso, eu tenho mentido, eu tenho lamentavelmente feito ou dito algumas coisas que eu não deveria, e eu chego à conclusão, pastor, de que eu estou na igreja há tantos anos e lamentavelmente eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser mais paciente, mais amável, mais compreensivo, sabe, mais puro, e lamentavelmente eu não consigo isso. Queridos, se de repente você chega a essa conclusão, por favor, o texto de 2 Coríntios 3,18 diz que esta obra é uma obra gradativa, progressiva, feita aos poucos pelo Espírito Santo por meio da palavra. Então, alguns se desenvolvem mais rápido do que outros, mas por favor não se compare com ninguém, se compare apenas com Jesus Cristo. Não vá medir sua fé, sua espiritualidade, sua vida por outras pessoas, que outras pessoas possam ser uma inspiração para a tua espiritualidade, mas que você não se compare com elas. Se você tem que se comparar com alguém, se compare com quem? Com Jesus Cristo, contemplando a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, a fim de que pela sua graça e o seu poder a gente possa viver 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Vamos ler juntos, queridos, o que é que diz o texto? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé para a oração. Santo Deus, Pai amado e querido, louvado e enaltecido sejas pela revelação da Tua palavra, que nos revela o processo da salvação, da transformação interior, de uma vida mais próxima de Cristo. Pedimos-te que, a semelhança de Maria Madalena, que possamos estar aos pés de Jesus sempre, que além de uma vida de contemplação, tenhamos uma vida caracterizada pelo serviço prestado por amor ao próximo. Dá-nos a graça de viver o Evangelho, de sermos mais semelhantes a Cristo, que além do perdão dos nossos pecados, recebamos o poder do alto para, no labirinto das nossas lutas pessoais, encontrarmos em Cristo a saída para uma vida plena. Nós derramamos aos teus pés os nossos
pedidos de oração, os nossos problemas, e suplicamos que derrame sobre nós o teu poder, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pastor Ibson vai estar à porta para nos despedir. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Para aqueles que estarão acampando, um bom acampamento a todos. Começa na sexta-feira, vai até terça.